As pessoas comumente me perguntam se eu não sinto tédio aqui morando numa chácara, num lugar onde tem tão poucos atrativos, entre aspas, né? Muito pelo contrário, eu encontro novidades o tempo todo. Eu tento ser fiel a um dos princípios de um filósofo que eu gosto muito, um filósofo contemporâneo francês chamado Pierre Hadot. Ele nos incita o tempo todo ao maravilhamento, né? A tentar descobrir com um ar de novidade aquilo que se repete, repete, repete. Porque todo esse processo que nós chamamos de rotina, na verdade é a falta de renovação do nosso olhar sobre aquilo que constantemente está passando por um processo de modificação. O próprio Heráclito dizia na sua famosa frase, né, que nós não conseguimos atravessar duas vezes o mesmo rio. Muda o rio e mudamos nós. Então, esse meu olhar aqui nesse espaço que eu tanto gosto é o de descoberta permanente. Eu procuro encontrar uma novidade que às vezes as notícias que a gente recebe e que acabam deixando em nós um resíduo de amargor, uma certa tristeza, um torpor na alma, eles não permitem que a gente usufrua daquilo que nós temos o tempo todo à nossa disposição. Eu gosto muito dessa ideia de renovar a percepção que a gente tem sobre as coisas. Quando eu resolvi estudar filosofia, eu desde o início sabia que eu não seria um filósofo teórico. Eu não me interessei pela vida acadêmica ao longo dos anos, porque o meu grande ganho desde o começo era o de entender a realidade mais imediata. Eu não busco especulações metafísicas, eu não me preocupo num primeiro momento se há uma transcendência, o que vai sobrar do nosso corpo e da nossa alma. Me interessa muito mais hoje e ao longo do tempo descobrir como usufruir de uma maneira poética, de uma maneira lírica, aquilo que a vida me deu. O Nietzsche dizia que o homem verdadeiro, que o super-homem, ele pode prescindir de muletas metafísicas. Lembro também do que os grandes filósofos estoicos diziam, que a gente tem que aproveitar o momento. E aqui o meu momento é pleno. É tudo em mim, é a minha sensorialidade, é a minha pele, é o meu coração, é a minha alma. Tudo isso é testado como um exercício de novidade. Então, esse espanto que a gente percebe nas crianças e que a gente vai perdendo ao longo do tempo, eu tenho como uma lição a ser reaprendida constantemente. Não é fácil, porque o tempo todo a gente recebe estímulos que nos dizem que as coisas estão ruins, que a gente tem que ter esse olhar crítico o tempo todo. Eu procuro permanecer mais ou menos reservado, deixando que os olhos cumpram o papel de filósofos, mais do que a minha mente. Para mim, descobrir um carreiro de formigas passeando pela chácara, carregando as suas pesadíssimas folhas, se alimentando e buscando a própria sobrevivência, é motivo suficiente para me entreter durante meia hora. O voo acidental de um pássaro, um tom de azul. Hoje, por exemplo, a gente está num dia espetacular, onde o sol brilha sobre todas as folhas. O Mário Quintana diz que há dias em que parece que a natureza surge envernizada. Hoje a gente olha para o lado e realmente tem uma pátina de luz em cada flor, em cada folha. Isso tudo me alimenta o suficiente para que eu consiga encontrar na vida razão para me sentir extremamente agradecido. Isso também é uma forma de ser religioso, no meu entendimento. A gente não precisa cumprir necessariamente rituais para estar numa conexão com algo que eu acho que é um mistério. E a gente talvez tenha que terminar nessa palavra, na palavra mistério. Porque tudo o resto é especulativo, é um salto no escuro, nada que possa nos dar uma certeza, como a razão e o cérebro costumam nos dar. Por isso que a gente tem que sempre olhar isso com uma certa desconfiança. Não na natureza, porque a natureza ela cumpre ciclos. E a gente simplesmente tem que seguir isso como o processo mais verdadeiro ao qual nós podemos testemunhar. Então, esse convite para mim é uma epifania. É quase algo que me conduz a uma experiência que está além de mim mesmo. E que eu não busco traduzir pelas palavras, porque eu acho que a linguagem não dá conta. Ela é simplesmente, ela atravessa os meus poros
e ela me torna um homem mais realizado, um homem mais em paz consigo mesmo. Tomara que cada um de vocês possa ter, se não de forma maciça e sistemática como eu tenho, mas a possibilidade de fazer esses encontros para que vocês possam carregar dentro de si um universo muito mais pleno do que nos é oferecido no nosso tão acelerado dia a dia.